Quem me conhece sabe que eu amo animação, e eu curto muito a animação porque a limitação dela cabe apenas para a criatividade de quem a usa. E também, talvez, quase sempre, o limite do qual a renderização pode ser fazer. O que eu acho que nessa minissérie da Amazon, chamada de Secret Level, acaba não sendo problema, porque essa primeira leva de episódios trazem uma qualidade gráfica surpreendente em cada episódio, acompanhada, é claro, de um bom roteiro, e creio que vale muito a pena checar essa série. Então, esse acaba sendo um vídeo review bem rapidinho, até porque os episódios são aí na faixa de 10 até 15 minutos no máximo, então eu só vou pincelar eles e dar a minha opinião de puro achismo de cada episódio, beleza? Então vamos lá. Episódio 1, Dungeons & Dragons. A animação é lindíssima, é de se rasgar elogios, com uma boa dublagem também. O dragão, que é muito bem renderizado, chama demais a atenção quando ele aparece. Adorei também, o destaque vai pro anão brabo, que desce a porrada em todo mundo que aparece. Curti também os efeitos de gelo, que são muito bem feitos, principalmente na parte ali que o menino se joga pra salvar a maga ali, achei muito da hora. E, cara, é impressionante demais, assim, principalmente em detalhes de rosto e nos olhos, a animação é perfeita, ou mais próximo disso. A história de um menino que tá amaldiçoado e essa equipe acaba salvando ele e querem tirar essa maldição dele. Eles levam ele pra esse dragão que consegue tirar a maldição, só que a maldição acaba sendo muito forte e o dragão acaba se descascando todo, que é muito da hora o efeito, e ele acaba meio que se tornando o boss final, assim, do episódio. E, cara, pra um primeiro episódio ele é muito bom, é ótimo pra começar a série e hypar ela, e eu gostei bastante, apesar de eu não conhecer nada de Dungeons & Dragons. Episódio 2, Sifu. A direção de arte desse episódio é lindíssima, um estilo mais animado que eu acho muito bonito, é diferente de outros filmes que tem a arte semelhante, tipo o filme do Miranha lá e do Gato de Botas. O frame rate desse aqui é bem mais alto, o que eu acho que deve ser por conta das lutas que são muito bem coreografadas, apesar de a melhor cena ter um ângulo que é bem ruim na minha opinião, que não dá muita vantagem de se ver a ação pegando, é onde eles tentam mais filmar os pés assim por debaixo do vidro. É um ângulo legal, só que não destaca tanto que nem a cena de briga no bar, por exemplo. Lembra bastante o jogo, eles até implementam o lance de você renascer, o que eu achei muito incrível. É uma sacada muito da hora, até porque acaba sendo instantâneo na cena, o que acaba tendo uma fluidez bem melhor. E eu achei curioso que eles terem colocado o segundo chefe como o principal nessa história. Eu falei antes, mas vale ressaltar que a arte dessa vez não é tão realista quanto do primeiro episódio, mas é tão linda quanto. E a mensagem também de colocar anos da sua vida em apenas uma coisa acaba sendo bem bonita também. Eu amei o episódio, foi meu favorito até agora, e isso é porque eu também curti muito o Sifu, então tem um pouco de favoritismo sim. Terceiro episódio, New World. A animação volta a ser realista, é muito bonita, eu acho que eles capricharam demais aqui, são detalhes fenomenais pro cenário e na fábrica das roupas, até porque é na pirataria, então partículas de areia e água acabam sendo surpreendentemente bem feitas, chega a ser ridículo, é mais real que a realidade, vamos dizer assim. E claro que o que acaba sendo ainda bem mais bonito que a animação é essa curta história desse rei, que acaba perdendo sua tripulação em uma tempestade, sobrando apenas ele e seu servo de uma mão, que acabam naufragando em uma ilha da qual meio que não deixa eles morrer, eles têm meio que uma vida eterna ali. E ele tenta se tornar o rei, acaba falhando miseravelmente todas as vezes, até que seu súdito revela que, na verdade, as vitórias dele foram dadas de mão beijada e que ele não era bom em nada, de verdade. E seu ego, é claro, não aceita essa realidade, ele tenta se corromper pro poder, o que tem uma subversão bem legal no fim da história, deixando ele com uma vitória vazia, e ele acaba até, depois, como não pode morrer, né, passando dias aprendendo a forjar, e acaba construindo um braço mecânico para esse seu antigo amigo. Até rola uma referência bem bonita, bem braba mesmo, que é o momento onde eles apertam as mãos, o que é uma referência em questão daquele filme do Predador. Isso porque quem faz o personagem do rei nesse episódio é o Arnold Schwarzenegger. Então é uma referência bem sutil, mas muito legal. E a animação é bem bonita, com visuais belos e uma história bem escrita e até engraçada. Eu gostei bastante desse episódio também. Episódio 4, Unreal Tournament. A boa e velha história do oprimido se rebelando, né? Episódio cheio de ação, é basicamente um mata-mata com um pouco de corporativismo embutido. E, como sempre, a animação é bem feita, você acaba até torcendo pelo robô aqui. Boas execuções também, a implementação do modo, desde pose de vitória para táticas de batalha, mensagens assim. E é claro, falando em mensagem, acho que a mais importante acaba dando no meio do episódio. Capitão, não temos tempo para ser camper. Eu dei uma boa, sincera risada ali. E agora, né, sem sacanagem, foi, claro, um ótimo episódio, mas
ele tem uma premissa bem simples, que é se rebelar, mata-mata e tal. Então não tem muito do que se falar dele, a não ser o final, que conseguiu me arrepiar e foi realmente muito bem feito. Olha, tá de parabéns mesmo. Quinto episódio, Warhammer 40,000. Esse episódio é apenas badass. Badass em tudo. Animação badass, porradaria, pancadaria, trocação de soco. Ou seja, o episódio é apenas 1000 maneiras de descer a porrada em tudo. E o episódio acaba tendo uma reviravolta muito foda, onde de ação acaba se tornando um terror completo, o que foi muito chocante e intrigante demais. Eu não conheço muito do universo de Warhammer, mas parece que tem bastante a ver com religião e irmandade e tal. E se eu não me engano, ele era de estratégia, mas acho que esse último que lançaram é meio que um shooter, hack and slash ali. E apesar do episódio ser muito foda em si, eu não vou negar que enquanto eu assistia, tudo que eu imaginava era, nossa, seria da hora um Gears of War nessa pegada. Talvez role numa segunda temporada. O episódio é muito bacana, como eu falei, tem uma reviravolta interessante e eu gostei bastante. Acabou apenas ficando meio chato, mas não ao ponto de exaustão. Ele apenas pareceu demorar mais do que os 3 episódios anteriores. Sexto episódio, Pac-Man. Ok, esse episódio é um terror do começo ao fim. Tem uma subversão bem legal no final, mas sinceramente, se existisse um jogo assim, nesse estilo de animação, com essa premissa mais simples, eu acho que ele seria bem bom de jogar e rejogar. Algo na pegada meio Returnal, só que mais aventura e menos roguelike, se é que é possível. Enfim, esse usa o Pac-Man de forma bem diferente do que eu esperava. Acabou sendo, como eu falei, uma reviravolta interessante no final, bem chocante até. Em geral, é um episódio bem bom. De primeira, eu jurei que era um episódio do Oddworld, porque o protagonista é bem parecido em questão de design, mas não é, e no fim até me surpreendeu, o que foi legal, apesar de que eu achei os outros episódios melhores. Não é ruim, apenas não é tão bom quanto os outros. Sétimo episódio, Crossfire. Esse é quase um mata-mata também, apenas com a trama de uma equipe proteger o alvo enquanto outra equipe tenta pegar o objetivo. É bem da hora, eu gostei que eles ambientaram o episódio em São Paulo. Tava chovendo pra cacete o tempo todo no episódio, o que, claro, né, deixa bem mais bonito por conta do detalhe da chuva, né, e tudo mais. Essa trama me faz pensar em quantos filmes também de ação em CGI poderíamos ter, o que, né, acaba sendo talvez uma premissa pro futuro, né, filmes de ação serem inteiramente em CGI, vai que cola. E é bem da hora o combate, os tiroteios do episódio, a trama de proteger enquanto outra equipe vai pra cima. Novamente, que nem o episódio do Warhammer, eu fiquei pensando num tipo de episódio do Payday em vez do Crossfire, porque, né, o Payday pelo menos tem a desculpa de que é um assalto, então imaginar um assalto com esse tipo de gráfico, vamos dizer assim, né, eu acho que seria mais interessante, na minha opinião. Mas acabou sendo bem bom, a narrativa é bem simples, então acaba que os visuais acabam se destacando, é bem impressionante, mas não tão memorável. Oitavo episódio, Armored Core. Esse episódio é como se todos aqueles vídeos de AMV se tornassem consciência e se animassem por completo. O maior diferencial desse episódio é que o protagonista tem o rosto baseado no Keanu Reeves, isso porque é o Keanu Reeves que faz ele, né, que se dubla na versão americana, e ele é um piloto de um robô gigante, um Armored Core, e nele ele enfrenta outros pilotos durante o episódio. Apesar de ser considerado o melhor piloto, o Keanu é um esquizofrênico durante o episódio inteiro, mas tem um final bem brabo, e o destaque vai novamente para os visuais lindos durante o episódio, onde vemos ali o suor, o sangue escorrendo detalhadamente e perfeitamente no rosto do Keanu. Acaba sendo bem impressionante, e tudo isso ao som de uma música bem foda, meio synthwave ali, acabam agregando ainda mais o episódio. O único contraponto talvez é que eles meio que, vamos dizer assim, entre muitas aspas, gastaram o Keanu Reeves no Armored Core, e então eu acho que seria muito estranho se tivéssemos um episódio do Cyberpunk no futuro. Bom, se não do Cyberpunk, talvez eles façam do Deus Ex, né? Em conclusão, fica bem difícil em decidir qual episódio é o melhor, porque todos foram muito bons até agora. Acho que talvez o que acabou ficando pra trás, na minha opinião, foi o do Crossfire, e talvez ali do Armored Core, por não explorar tanto assim a história. Como eu falei, ele foi o que mais parece com o MV do que qualquer coisa. E é claro, isso fala bastante da qualidade da série, quando os episódios não são ruins, apenas fracos em comparação com os anteriores, o que é apenas um testamento da qualidade de produção dessa minissérie. Eu curti bastante essa primeira leva de episódios, eu tô bem ansioso pela segunda leva, e também por uma segunda temporada, o que eu creio que será rapidamente aprovada, porque os episódios são simples, mas muito bem feitos, então só fica em questão de popularidade e demanda.
pelo que eu li em entrevistas, parece que os produtores querem meio que fazer o episódio do Pong, que é o primeiro videogame já criado, e também do Fortnite, o que com certeza vai ser um grande chamativo pra série, já que Fortnite é massivo até hoje, então pode ser sobre qualquer coisa, literalmente. Eu só acho que não terá talvez a mesma sanguinolência que teve em muitos desses episódios até agora. Eu já falei que eu adoraria um episódio de Gears of War, mas eu duvido que eles sequer farão com um Deus Ex, como eu mencionei no final. Isso porque a Square Enix enterrou Deus Ex, né? Então seria mais fácil pra eles fazer um de Final Fantasy. O que, parando pra pensar com os filmes já feitos, eles não tem muito do que se trazer pra série, né? Bom, eu espero que tragam mais IPs reconhecíveis na segunda temporada, até porque essa série é uma boa desculpa de propaganda e nostalgia também. O potencial dela é limitado apenas por acordos da distribuidora e dos roteiristas dos episódios. Ou seja, dá pra se fazer várias coisas interessantes. A prova disso foi o episódio do Pac-Man. Então vamos ver o que irão trazer com a segunda leva de episódios e a eventual segunda temporada. Até lá, deixe aí nos comentários qual foi seu episódio favorito e também deixa seu like e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Aqui é o Malvis e eu te vejo no espaço. Fui!